Japão, a terra do sol nascente. Líder mundial em tecnologia, indústria e design, o Japão abriga mais de 123 milhões de pessoas, muitas vivendo em cidades modernas e tecnológicas. O Japão também é uma ilha de beleza natural espetacular. Mudanças drásticas entre as estações e belíssimos jardins tradicionais. Com uma longa tradição espiritual, o Japão tem inúmeros templos e santuários. Os castelos que protegeram os shoguns e senhores feudais durante milhares de anos continuam a guardar as cidades. Este é o Japão como você jamais ouviu. Os mistérios de assentamentos antigos. Os segredos do passado recente do Japão. E suas ilhas extremamente distantes. Nesta jornada aérea, descubra as vistas mais espetaculares do Japão, de litorais impressionantes a vulcões ativos gigantescos. Após séculos de turbilhões e desastres naturais devastadores, o Japão continua movido pelo espírito de flexibilidade e otimismo que molda o país até hoje. O Japão é composto de 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu, além de um arquipélago de 6.852 ilhas menores. Esta viagem tem início na capital, Tóquio, antes de seguir para o porto de Shimoda, a oeste. Depois seguirá para Nagasaki, uma cidade muito diversa, além de Kanazawa, com seus castelos antigos e bem preservados. Nas Ilhas Oki, aprenderemos como o Japão se separou do subcontinente da Eurásia, e em Toyako veremos as mesmas forças geológicas trabalhando sob os vulcões ativos do Japão. Bem-vindo a Tóquio, a maior cidade do mundo. Com 38 milhões de habitantes, o que corresponde a 30% da população do país, Tóquio é a metrópole com a maior densidade demográfica do mundo. Combinando arquiteturas tradicionais e modernas, Tóquio é a usina financeira por trás da terceira maior economia mundial. Os arranha-céus, fenômeno recente no Japão, atualmente dominam a paisagem de Tóquio com o desenvolvimento do pós-guerra. A viagem segue o rio Sumida ao longo da capital para descobrir as principais vistas da cidade, do centro urbano tradicional até polos financeiros e da moda. A jornada é iniciada no distrito comercial de Marunouchi, controlado em grande parte pelo grupo Mitsubishi. Quase 1/4 do PIB do Japão é gerado aqui. Esta é a Estação de Tóquio. Construída em 1914, ela é o maior terminal ferroviário interurbano do Japão. 3.000 trens partem da Estação de Tóquio diariamente. A fachada de tijolos no lado esquerdo da estação foi preservada desde sua inauguração em 1914. Após ter sido destruída num bombardeio em 1945, ela foi reconstruída dentro de um ano. O edifício é uma testemunha da modernização acelerada de Tóquio. Para o Japão, a modernização não foi uma questão apenas de ferrovias. O beisebol foi introduzido no país em 1872 e se tornou o esporte nacional mais popular de todos. Inaugurado em 1988, o Tokyo Dome é a sede do time Yomiuri Giants e também do Hall da Fama do Beisebol, um registro da história do esporte no Japão.
Na zona leste da cidade, há uma grande área urbana chamada Shitamachi. Shitamachi era associada à classe comerciante de Edo, enquanto os samurais ricos moravam na região oeste da cidade. Edo é um nome antigo de Tóquio. Com um crescimento populacional estável e pouco contato com o resto do mundo, no período Edo, a cidade cresceu e adquiriu um tamanho colossal. O polo de entretenimento e compras de Asakusa surgiu para servir aos comerciantes de Edo durante seu tempo livre. Este é o Sensoji. Próxima ao portão do templo, a rua Nakamichi-dori é repleta de lojas de souvenirs e doces. O Kaminarimon, ou Portão do Trovão, exibe uma enorme lanterna de papel. O vermelho e o preto representam trovões e raios. O Rosomon, ou Portão da Casa do Tesouro, é a entrada para o complexo interno. No terreno do templo, há um pagode de 5 andares, construído em 942, juntamente com o salão principal, pelo líder do clã Taira, que já foi o clã mais poderoso do Japão. O templo abriga uma relíquia importante. Segundo uma lenda, 2 pescadores descobriram uma estátua da deusa budista Kannon no rio Sumida. A estátua não está disponível para visita do público. A região leste de Tóquio é atravessada por canais e rios como o Kanda, o Arakawa, o Edo e o Sumida. O rio Sumida tem 27 quilômetros e passa sob 26 pontes. Vista para o rio Sumida, a Tokyo Skytree, construída em 2012 com a altura de 634 metros. A Tokyo Skytree é a torre mais alta do mundo. Ela opera principalmente como uma torre de radiodifusão. Seu design neofuturista foi inspirado nos pagodes tradicionais. A torre é pintada num tom tradicional de índigo, muito usado na arte japonesa. Com um mirante e um restaurante no último andar, além de um shopping no térreo, a Tokyo Skytree revitalizou a área. Um antigo ícone da cidade, a Torre de Tóquio, localizada no distrito de Shiba Park, ainda é uma atração turística popular. Sua estrutura é inspirada na Torre Eiffel. A torre ainda é um símbolo de Tóquio e também desempenha o papel de torre de rádio no caso de desastres. A zona oeste de Tóquio inclui os distritos de Harajuku, Shibuya e Shinjuku. É a capital comercial de Tóquio. De polos da moda e dos games, a cinemas, cafeterias e livrarias, é um paraíso para consumidores. Nos arredores de Shinjuku fica o edifício do governo metropolitano de Tóquio, que foi construído em 1991 em frente ao Shinjuku Central Park e projetado para se assemelhar a um chip de computador gigante. A estação de Shinjuku é o terminal de transporte urbano mais ativo do mundo, com 36 plataformas e mais de 200 saídas, que serve como a rede principal de ligações entre os bairros e subcentros de Tóquio. Shinjuku foi o primeiro de 7 subcentros urbanos construídos em Tóquio.
nos arredores da antiga cidade de Edo. O subcentro mais recente de Tóquio é Odaiba, que fica à margem da baía. Atravessando a região norte da Baía de Tóquio e ligando o Pier Shibaura à ilha artificial de Odaiba, está a ponte Rainbow Bridge. Finalizada em 1993, ela foi criada para melhorar o trânsito no centro de Tóquio. Feita no formato de um arco-íris com 2 andares, a ponte é uma façanha da engenharia moderna. Ela oferece vistas espetaculares da cidade, de Shinjuku e Marunouchi ao norte e de Odaiba ao sul. Odaiba surgiu dos vestígios de 6 fortalezas insulares, construídas no shogunato Tokugawa, a Daisandaiba, ou Bateria número 3. Durante o período Edo, o Japão manteve uma política de isolamento nacional. Nenhum estrangeiro podia entrar e ninguém podia sair do país. O Metropolitan Odaiba Park inclui o parque à beira-mar na margem oposta. Projetado com uma visão futurista, seu desenvolvimento foi estagnado pela crise financeira dos anos 90. Mas a área voltou à vida recentemente. Também à beira-mar fica o Centro de Exposições Internacionais de Tóquio, conhecido como Tokyo Big Sight. É o maior centro de convenções do Japão. O Japão é conhecido mundialmente como a capital do mangá e do anime. O Big Sight cedia as maiores feiras de mangá e anime do mundo. A característica mais distinta dele é a torre de conferências com 8 andares e 58 metros de altura. O centro de convenções é dividido em 3 áreas principais, cada uma com restaurantes e áreas de compras. O Tokyo Big Sight também é o principal centro de imprensa da Olimpíada, além de abrigar vários eventos de competições. Ao sul do litoral de Tóquio, fica a cidade portuária de Yokohama. A cidade foi projetada após o fim do isolamento do Japão. O país embarcou numa política de modernização acelerada durante a Era Meiji, que aconteceu de 1868 até 1912. Yokohama foi o terceiro porto a ser aberto para o comércio exterior. Atualmente, é um grande porto internacional, além de um centro comercial próspero. O Terminal Internacional de Passageiros Osambashi, construído em 2002, recebe cruzeiros gigantescos que trazem turistas da Ásia e do resto do mundo. Antiga alfândega da Baía de Yokohama, estes belos armazéns de tijolo vermelho da Era Meiji foram convertidos em um dos espaços de eventos mais populares da cidade. A Torre Marítima de Yokohama foi registrada no Livro dos Recordes como o farol mais alto do mundo. Ao cair da noite em Tóquio, um lado muito diferente da cidade é exibido.
Desde os Jogos Olímpicos de 1964, a Torre de Tóquio é acesa todas as noites. No inverno, é utilizada uma luz laranja. No verão, são utilizados tons mais frios. A torre já foi iluminada de rosa para conscientizar sobre o câncer de mama e coberta de estrelas para representar a Via Láctea. E sempre há iluminações especiais de Natal. A iluminação sutil da estação de Tóquio cria um contraste agradável com as luzes fortes dos arranha-céus. Para celebrar os 400 anos do início do período Edo, os principais prédios do Sensoji, que incluem um pagode de 5 andares, o portão Rosomon e o Kaminarimon, são iluminados todas as noites. A ideia partiu dos comerciantes locais que queriam destacar a Sakusa internacionalmente. A vista do porto de Yokohama à noite é linda, graças à leve iluminação azul da roda gigante. À noite, a caótica selva de pedra ganha uma aparência tranquila. A região da Baía de Tóquio se estende por 922 km². A baía se estende pelo litoral das prefeituras de Tóquio, Kanagawa e Chiba, do Cabo Kannon ao Cabo Futsu. A Baía de Tóquio é cortada pela Aqua Line, que se estende por 15 km e liga Kawasaki a Kisarazu. A ponte Aqua Line é a maior do Japão, com 4,4 km de comprimento total, e o túnel subterrâneo de 9,6 km é o quarto maior túnel submarino do mundo. Seguindo para o sul de Tóquio, ao Cabo Futsu. Foi aqui que a primeira guarnição foi instalada para proteger Tóquio, como parte das defesas marítimas construídas na Baía de Tóquio no período Edo. Para além do cabo está a primeira das defesas marítimas, a Bateria Marítima número 1. Funcionando desde 1890, a fortaleza da Baía de Tóquio foi abastecida com artilharia pesada durante a Guerra Russo-Japonesa e foi a última linha de defesa da Baía na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a parte central da fortaleza foi destruída durante a ocupação americana e está desativada desde então. A estátua da deusa Kannon foi construída no lado oposto da baía. Um comerciante local que presenciou o bombardeio dos aliados em Tóquio decidiu construir esta estátua gigante de Kannon, a divindade budista da compaixão. Com 56 metros de altura, a estrutura é apoiada por 16 pilares de 10 metros.
Uma escada interna com 319 degraus leva a uma plataforma no topo do monumento. A estátua foi dedicada a civis e soldados que morreram em conflitos pelo mundo. Um monumento construído por um mundo sem guerras. Seguindo para o oeste da Baía de Tóquio está Shimoda. A abertura do porto foi negociada em 1854. O comodoro Matthew Perry, da Marinha dos Estados Unidos, enviado pelo presidente Fillmore, exigiu que o Japão abrisse os portos. A chegada dos chamados navios negros marcou o fim do shogunato Tokugawa, a volta do contato do Japão com o Ocidente e os países asiáticos e a transição para um governo nos moldes ocidentais. Os navios de Perry chegaram a Shimoda pelo litoral perigoso da península de Izu, que manteve visitantes longe do país durante séculos. Apesar das belíssimas formações rochosas, terremotos e tsunamis são frequentes nesta costa perigosa. O formato das rochas, chamadas Senganmon, foi moldado pela erosão causada pelas ondas e criou um portal para o santuário de Kumoni Sengen, localizado nas proximidades. A península de Izu tem um clima subtropical morno. Na primavera, a planta Kousa, ou Nanohana, floresce e cobre as margens dos rios e as laterais das estradas. O óleo das flores de Nanohana foi usado para iluminar Tóquio no período Edo. Ao longo do rio Kawazu, encontramos um dos principais símbolos da primavera japonesa, a floração das cerejeiras. As cerejeiras costumam florescer primeiro nesta região do país. Mais de 1000 quilômetros ao sudoeste de Izu, a cidade de Nagasaki está localizada na ilha de Kyushu. Nagasaki já foi uma aldeia isolada de pescadores, mas no século XVI se tornou um centro de comércio com navios portugueses e holandeses. Nagasaki se tornou uma das poucas janelas entre o Japão e o mundo. Além de importar tabaco, bolos e tecidos, o comércio trouxe livros, arte, tecnologia e missionários cristãos. A oeste de Nagasaki fica o Monte Inasa. Com 333 metros, visitantes aventureiros podem chegar ao cume por meio de um teleférico. Uma cúpula de vidro oferece uma vista panorâmica da paisagem e da cidade. Inaugurado em 1905, o prédio de madeira da estação de Nagasaki foi muito danificado pela bomba atômica de 1945. Mas foi rapidamente reconstruído, pois linhas de transportes eram cruciais para a recuperação da cidade. Esta é a Meganebashi, ou Ponte Óculos, construída em 1634. O reflexo na água dá a ilusão de um par de óculos. No século XIX, o Japão recebeu comerciantes estrangeiros que contribuíram com a modernização do país. Thomas Glover, um comerciante escocês, morou aqui, numa casa com vista para o porto. Uma fusão de ideias japonesas e ocidentais, a casa tinha arcos treliçados, janelas francesas e chaminés britânicas. Mas foi construída no estilo japonês, com suporte de telhado tradicional e vigas de madeira.
Glover ajudou a enviar japoneses para estudar em Londres, fundou uma empresa de navios que veio a se tornar a corporação Mitsubishi e ajudou a criar a Japan Brewery Company. Sua casa e jardim recebem cerca de 2 milhões de visitantes por ano. A ilha Hashima conta uma história mais sombria sobre a modernização do Japão. Nos anos 1930, prisioneiros de guerra eram forçados a trabalhar aqui, na fábrica da Mitsubishi, e nas minas de carvão submersas. Mais de 1.300 trabalhadores morreram em acidentes ou por exaustão. Agora a ilha está abandonada e o acesso a ela é limitado devido à instabilidade das construções. Atualmente, a ilha é um patrimônio mundial e foi mostrada no filme 007, Operação Skyfall. Apesar de Nagasaki ter uma das igrejas mais bonitas do Japão e ter sido governada brevemente por japoneses cristãos, a cidade foi um local de repressão violenta do cristianismo pelo shogunato Tokugawa. Muitos cristãos fugitivos se abrigaram aqui, na ilha de Kaminoshima, a Ilha de Deus. Esta estátua de Maria, construída em 1949, foi projetada para comemorar os 400 anos da primeira visita do missionário Francisco Xavier ao Japão. A igreja de Kaminoshima, que fica na entrada do porto de Nagasaki, foi construída em 1867 para receber navios estrangeiros em uma cidade que já havia sido cristã. O Muro dos 26 Mártires foi construído para comemorar a crucificação dos cristãos em 1597, por ordem de Toyotomi Hideyoshi. Até o período Meiji, os moradores de Nagasaki eram obrigados a realizar um ritual anual em que pisavam em imagens de Jesus ou de Maria para provar que não eram cristãos. O grupo de missionários crucificados em 1597 para servir de exemplo ao restante da população de Nagasaki era composto por 20 japoneses, 4 espanhóis, 1 mexicano e 1 indiano. Hoje, o cristianismo está ressurgindo no Japão. Mesmo não sendo cristãos, muitos jovens optam por uma cerimônia de casamento cristã em vez de uma cerimônia shintoísta ou budista. A deslumbrante Igreja Oura foi construída logo após a abertura do Japão em 1853. Considerada a igreja mais antiga do Japão, ela foi construída por Koyama Hidenoshin, o mesmo carpinteiro que construiu a Casa de Glover. Nagasaki foi administrada por cristãos por um breve período, mas o shogunato Tokugawa os substituiu pelo tirano Matsukura Shigemasa. Matsukura apoiou o extermínio de cristãos. Ele comandou execuções em massa de cristãos e aumentou os impostos para financiar a construção do castelo de Shimabara. Em 1637, uma revolta conhecida como Rebelião de Shimabara, formada por camponeses cristãos, fez um cerco ao castelo, mas não conseguiu danificá-lo. Dando continuidade às leis severas do pai, Matsukura Katsuie acabou sendo decapitado por sua crueldade. Ele foi o único senhor feudal a ser decapitado durante o período Edo.
Ao sudoeste de Nagasaki está um vulcão de 1.300 metros de altura, o Monte Unzen, o local do primeiro Parque Nacional do Japão. Este é um dos maiores picos do parque, o Fugen-dake. É uma região intocada que possui uma impressionante beleza natural. Com poucas planícies disponíveis, os fazendeiros locais precisam ser criativos. Estes campos de cultivo elevados são verdadeiros milagres da inovação da agricultura. Hoje, Nagasaki ainda é famosa pelo bolo castella, um bolo português introduzido no Japão por comerciantes. Mas também é conhecida pelo macarrão somen, que é produzido em meio a este cenário deslumbrante. 1.000 quilômetros ao norte está a antiga capital ocidental do Japão, Kanazawa. A cidade, que já foi disputada por senhores feudais, recebeu uma estação de Shinkansen em 2015. Os Shinkansen, ou trens-bala, ligam as principais cidades do Japão, inclusive Tóquio e Nagasaki, com mais de 2.700 quilômetros de trilhos se estendendo entre elas. Kanazawa é a cidade central da costa oeste do Japão e abriga cerca de 460 mil pessoas. Kanazawa é a segunda maior cidade japonesa a escapar do bombardeio dos aliados, atrás apenas de Kyoto. Fora de Edo, a região ao redor de Kanazawa já foi a mais rica do Japão. Hoje, partes da antiga cidade, como o distrito samurai de Nagamachi e o distrito de entretenimento Chaya, onde eram realizadas exibições de geishas, continuam em bom estado. O castelo de Kanazawa se tornou a base de Maeda Toshie, um poderoso daimyo no século XVI. Sob o comando de Maeda, Kanazawa prosperou. Apesar de Maeda ter fortificado o castelo para se manter seguro de ataques, este foi quase todo destruído em 1759. Tanto o castelo quanto o impressionante portão Ishikawa foram reconstruídos em 1788. O portão Ishikawa é localizado ao leste do que restou do castelo e foi parcialmente reconstruído. O Kanazawa Castle Park também contém a casa Sanjuken Nagaya e o armazém Tsurumaru, que são construções arquitetônicas impressionantes. O Kanazawa Castle Park tem bosques lindos e foi a sede da Universidade de Kanazawa até 1989. Em homenagem à rica história de Kanazawa, os prédios tradicionais foram preservados nas condições originais. Durante o período Edo, muitas chaya, ou casas de chá, foram construídas ao longo dos rios Asano e Sai. Em 1820, Kanazawa fundou 2 distritos de geishas, no leste e no oeste da cidade. O som do tradicional shamisen das apresentações das geishas ainda pode ser ouvido ao longo do rio. O distrito de Higashi-chaya ostenta o maior número de casas de chá de Kanazawa e é perfeito para um passeio à noite. O Jardim Kenroku, próximo da cidade antiga, mantido pela família Maeda por várias gerações, é considerado um dos mais bonitos do Japão. O Lago Central, Kasumigaike, é considerado um mar aberto. O Jardim Kenroku ostenta os 6 atributos de uma paisagem perfeita: vastidão, tranquilidade, compostura, antiguidade, água e uma vista magnífica.
longe da cidade de Kanazawa, encontramos uma paisagem que é a verdadeira inspiração por trás da cultura de jardins no Japão. Ao noroeste de Kanazawa, no Vale Himekawa, está o Lago Shiraike. Shiraike, ou Lago Branco, é chamado assim porque quando a neve descongela ao redor dele, o lago ganha uma aparência enevoada. Próxima ao lago fica a Cachoeira Fudô. A cachoeira abriga um santuário próximo ao poço, que dizem ser a casa de um dragão divino. Diz a lenda que se a água do santuário for poluída, o dragão fará chover torrencialmente nas proximidades. Para o shintoísmo, a força vital que mantém corpo e mente saudáveis e equilibrados é a mesma encontrada na natureza. A lenda de Fudô, com sua mensagem de preservação do meio ambiente, protegeu a paisagem impressionante deste local. Santuários parecidos podem ser encontrados no litoral norte do Japão. Muitas divindades japonesas da água são derivadas da imagem de Benten, a deusa do amor, beleza, água e sorte. Assim como as ilhas japonesas, dizem que Benten é formada por lava, pedra e cinzas vulcânicas. Ela também é a padroeira das viagens seguras. Cruzando o mar do Japão estão as Ilhas Oki, localizadas no extremo norte do Japão. Era neste ponto que o arquipélago japonês se conectava ao continente eurasiano mais de 15 milhões de anos atrás. As Ilhas Oki foram criadas por uma gigantesca erupção vulcânica submarina. A região costeira possui uma série de formações rochosas estranhas. Muitas delas foram comparadas a estátuas de Buda. Às vezes, esta região é chamada de Mundo Celestial. Na mitologia japonesa, dois deuses, Izanagi e Izanami, homem e mulher, seguravam uma espada sobre o oceano. Gotas caídas da espada formaram o arquipélago japonês. Agora sabemos que o Japão foi formado um pouco mais lentamente pelo movimento de placas tectônicas. A localização do país no Círculo de Fogo do Pacífico torna o Japão vulnerável a terremotos e erupções vulcânicas. A colina Matengai, no Parque Nacional de Kunigakaigan, é formada por camadas estratificadas de lava. As colinas das Ilhas Oki foram geradas pela lava que foi expelida pelo solo e se solidificou, formando estes penhascos espetaculares. A Matengai é uma das maiores colinas à beira do mar do Japão.
A ilha Nishinoshima era até pouco tempo apenas a extremidade de um vulcão submarino. Mas uma erupção súbita em 1974 aumentou a ilha de forma significativa. Outra erupção, em 2013, aumentou a ilha ainda mais. Diferente da Matengai, esta colina é vermelha, pois a lava fervente não se oxidou tão rapidamente. A represa Choshi é o resultado de uma série de construções dos anos 60 e 70 que ajudaram a incentivar os anos de crescimento econômico do Japão. Apesar de a represa ser um elemento novo da paisagem, as rochas ao redor estão entre as mais antigas do Japão. Conhecida como Nais-oki, esta rocha metamórfica foi formada pelo calor e pela pressão no subsolo há 250 milhões de anos. As montanhas do noroeste da ilha Dobu foram formadas pela Nais-oki. A mesma rocha está presente em Gifu, ao leste. Ela forma a espinha dorsal geológica do Japão. Podemos acreditar em deuses ou não, mas as antigas e poderosas forças abaixo do Japão nunca dormem por muito tempo. A viagem segue para Toyako, localizada na ilha de Hokkaido. Esta é a região com maior atividade vulcânica do arquipélago japonês. As erupções ao redor do Lago Toya e do vulcão Usu mudam a paisagem a cada década. Cerca de 110 mil anos antes de Cristo, o lago de caldeira vulcânica foi formado por uma erupção gigantesca. Em cerca de 18 mil antes de Cristo, várias erupções na margem sul do lago formaram o vulcão Usu. Escavações arqueológicas recentes revelaram que esta região, apesar da instabilidade, foi o lar do antigo povo Jomon. O período Jomon, em cerca de 12 mil a.C., foi dominado por uma cultura de caçadores-coletores. A cerâmica característica da época ainda existe. Escavações de sambaquis encontraram joias e estatuetas do período. A cerâmica Jomon é uma das mais antigas do mundo. A região ao redor do vulcão Usu ainda tem erupções contínuas. Esta montanha, a Showa Shinzan, ou a Nova Montanha Showa, foi formada em 1945 por uma erupção vulcânica. Em poucos instantes, no momento da erupção, uma série de terremotos destruiu o campo ao redor desta pacata cidade. A água na cratera que foi gerada permanece descongelada durante o ano inteiro. Graças à atividade vulcânica, o Japão tem milhares de fontes termais, ou onsen, espalhadas pelo país.
passado, elas eram usadas como banhos públicos. Hoje, tanto moradores como turistas desfrutam das fontes. Os turistas vêm até aqui para visitar o Parque Vulcânico, com sua fumaça branca e sua misteriosa paisagem árida. Mas os turistas já receberam provas apavorantes do poder deste lugar assustador. Uma cidade próxima do vulcão foi destruída por uma erupção no dia 31 de março de 2000, quando o vulcão Usso entrou em erupção pela primeira vez em 23 anos. A fumaça branca e as cinzas viajaram uma grande distância, chegando a Abuta, Sobetsu e Otaki, além das cidades de Tomakomai e Chitose. Estes sopés continuam como estavam no momento da erupção. Por ser um arquipélago vulcânico, há muito tempo o Japão sofre com desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Porém, em sua longa história, o povo japonês enfrentou a incerteza com criatividade e desastres com esperança. O maior vulcão do Japão, a montanha sagrada que se tornou um símbolo do país, é o Monte Fuji. Com 3.776 metros de altura, é a maior montanha do Japão. Na base do Monte Fuji está localizado o Templo de Arakurayama. O Pagode Churei, de 5 andares, foi construído como um memorial da paz em 1963. O templo foi construído em 705 d.C. e é um dos 1.300 templos construídos em homenagem à divindade do Monte Fuji. As 3 árvores sagradas próximas do templo têm mais de 1000 anos. Próximo ao Monte Fuji há 5 lagos, os chamados Fujigoku. Eles foram formados pela lava de erupções anteriores do Monte Fuji, que desviou os rios locais. Estas casas tradicionais no lago ao oeste foram restauradas recentemente. O vilarejo de Yashi no Sato foi construído à margem do lago Saiko após o vilarejo anterior ser destruído em 1966. Mais de 20 casas tradicionais foram reabertas como lojas, restaurantes e museus. Um dos museus fornece detalhes das precauções que cientistas japoneses vêm tomando para impedir que desastres semelhantes voltem a ocorrer. Quando o sol nascente ou poente ilumina o Monte Fuji, no cume da montanha mais alta do Japão, uma coisa incrível acontece. 2 vezes por ano, uma misteriosa gema é vista emanando raios de luz nas nuvens ao redor. É chamada de Diamante do Fuji. A última erupção do Monte Fuji foi em 1707. Devido a terremotos recentes,
Alguns especialistas acreditam que o vulcão possa entrar em erupção mais uma vez. É impossível prever quando e onde a próxima erupção ocorrerá. Até lá, só podemos nos encantar com a beleza da montanha. O Japão possui metrópoles modernas, cidades tradicionais preservadas perfeitamente e belezas naturais impressionantes. A própria terra narra uma história de mudanças dramáticas e imprevisíveis. O Japão continua a forjar o próprio caminho para o futuro, consciente das mudanças que o tornaram o país que é hoje.